Olá, povo abençoado, tudo bem? Espero que sim, tomara que esteja. Se não estiver, vai ficar. Tudo é questão de tempo e é necessário que haja paciência e que não perca a fé. Bom, eu quero convidá-los para meditar a palavra de Deus. E o assunto hoje é um assunto polêmico, complexo, porém muito necessário. E eu quero a tua atenção, se possível. Quero que você esteja bastante atento aos detalhes desse estudo, pois certamente vai agregar muito no teu conceito, no teu conhecimento. Bom, a Bíblia é aberta, pelo menos o meu livro sagrado está aberto em Malaquias 3, versículos 8, 9 e 10. Nós vamos estudar sobre o dízimo. Por que há tanta controvérsia quanto ao dízimo? Por que cria-se tanta polêmica quanto ao dízimo? O que ocorre? Qual é o principal motivo? Por vários lugares que já passei, quando fui fazer o trabalho missionário, muitas pessoas, inclusive os seminários que eu dava nas igrejas, gratuitamente, bom que se diga, sempre levantavam a seguinte questão: pastor, e quanto ao dízimo? E o dízimo? Para quem devo entregar o dízimo? De quem é o dízimo? O que se deve fazer com o dízimo? Onde fica a casa do tesouro hoje? E outras perguntas. E as ofertas? É obrigado dar dízimo? É bíblico dar dízimo? A gente dá dízimo, entrega dízimo ou devolve dízimo? Então, várias perguntas que fizeram e evidentemente a gente procurou respondê-las baseado na Bíblia. A gente não pode fazer coro às retóricas ou às afirmações ideológicas das denominações, desde que estejam conforme ao que a Bíblia ensina. A gente deve concordar. Se a convenção, se a denominação, se o conceito pastoral for divergente do que diz a Bíblia, a gente não tem absolutamente nenhuma obrigação de concordar. A gente precisa partir do princípio de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É isso. Não é o que diz o pastor, não é o que diz o fundador fulano de tal, não é o que diz Ellen White, não é o que dizem os catedráticos, os fundadores de denominações, os apóstolos modernos. Não, é o que diz a Bíblia. Vamos ao que diz a Bíblia, ensinar o que diz a Bíblia. E está escrito no versículo 8, Malaquias, versículo 8, capítulo 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição, versículo 9. Sois amaldiçoados porque me roubais, vós, a nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, a pergunta é: onde fica a casa do tesouro? Quem não dizima é maldito? Quem não dizima está roubando? Qual é a situação do não dizimista? Ok. Então vamos começar pelo começo. Eu tenho aqui um estudo e nós vamos trazer para vocês, ou eu vou trazer para vocês, alguns detalhes importantes, e que você fique à vontade para questionar caso tenha alguma dúvida ou lhe surgir alguma dúvida. Ok? Então tá aqui. O assunto é Malaquias 3, versículo 10, principalmente. No contexto bíblico, a expressão casa do tesouro. Esta é a pergunta. Onde fica a casa do tesouro? Em Malaquias 3, versículo 8 ao 10, dá margem para, no mínimo, duas interpretações. Seria uma referência à congregação local ou a uma instituição mais ampla, mas na verdade não havia instituição,
congregação local na época. Era o templo de Salomão. Neemias, ele era contemporâneo de... Desculpa, pode ser também, mas vamos falar de Malaquias. Malaquias era contemporâneo de Neemias, agora sim, e Esdras. Esses dois estavam responsáveis, eles e Zorobabel, filho de Sealtiel, eles estavam responsáveis pela reforma, pela reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém que haviam sido destruídos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Confere? Então, na reconstrução desse templo, ou antes da reconstrução desse templo, eles estavam todos no poder ou no império babilônico, e, portanto, não dizimavam. Porque entregar a quem o dízimo? Se estavam em nação diferente, cujo rei era diferente, não servia o mesmo Deus que eles, e eles estavam cativos por motivos de pecado. Mas Deus prometeu e agora cumpriu o que havia prometido, que após 70 anos de cativeiro, eles voltariam para Jerusalém. O templo seria reconstruído, tá certo? Os muros seriam levantados. Então Neemias e Esdras, eles trabalharam afinco, e o profeta Ageu traz alguns relatos referente a esta disposição desses homens, Zorobabel e os demais, para a reconstrução do templo. Então, evidentemente que nesse templo havia a casa do tesouro para receber os dízimos e as ofertas alçadas. Porém, o que estava acontecendo no meio do povo de Israel era a infidelidade a Deus. Desta feita, Deus levanta Malaquias para denunciar o pecado daquele povo, a começar pelo pecado dos sacerdotes. Observamos uma passagem bíblica muito curiosa, um capítulo anterior ao capítulo 3, portanto, o capítulo 2, ele traz uma informação bombástica que poucas pessoas leem, somente os que defendem a entrega do dízimo, a devolução do dízimo, né? Ou dar o dízimo. Não estou dizendo que não deva fazer isso. Mas a pergunta é, por que se omite tanto o capítulo 2 do mesmo livro de Malaquias? Por que dá tanta ênfase só o capítulo 3 de Malaquias? O que está por trás dessa intenção ou desse pensamento, desse foco de apenas Malaquias 3, do 8 ao 10? Vamos ver. Olha o que Malaquias trouxe para eles como uma informação vinda de Deus. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então a mensagem foi direta aos sacerdotes, aos administradores dos dízimos e das ofertas. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Isso é Deus falando direto com os sacerdotes, os administradores de dízimos e ofertas naquela época. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Olha isso. Deus manda uma mensagem de juízo aos sacerdotes, dizendo que amaldiçoaria as bênçãos dele. E aí traz outra informação. Já tenho amaldiçoado vossas bênçãos. O que é amaldiçoar bênçãos? É converter as bênçãos em maldição.
Deus havia feito isso com os sacerdotes. As bênçãos que os sacerdotes haviam recebido, sabe lá as quais? A Bíblia não especifica, mas evidentemente que eles sabiam quais eram. Deus estava convertendo aquelas bênçãos em maldição, porque eles não propuseram no coração o obedecer a Deus. Isso é importante e serve para nós. A obediência a Deus, ela é muito mais do que qualquer outro sacrifício. Se dizimar é sacrifício, se jejuar é sacrifício, se orar é sacrifício, se ir ao templo é sacrifício, maior importância tem a obediência do que todos esses sacrifícios. E o problema deste povo é que eles estavam desobedecendo a Deus, e não era daquele tempo, já era histórico este ato errôneo de desobedecer a Deus. Os líderes, os homens da frente, linha da frente, os que deveriam dar exemplos. Advertência aos sacerdotes, é o tema do texto aqui. Aí nós vamos ver o versículo 3. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com estes sereis levados para fora. Versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. É importante saber e salientar que todos os sacerdotes, eles eram da linhagem de Levi, todos. Todos os sacerdotes eram levitas, porém nem todos os levitas eram sacerdotes. É importante também que se entenda isso. Versículo 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas, tanto a vida quanto a paz, no caso, né? Para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Ele quem? Levi. A lei da verdade esteve na sua boca, está ainda referindo-se a Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. Importante entender e lembrar disto. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Olha o que fez Levi. O comportamento de Levi, Deus estava mostrando para os sacerdotes que era totalmente o contrário do que eles faziam. O comportamento de Levi era um comportamento de retidão. Levi tinha o compromisso de afastar o povo da iniquidade. Enquanto esses sacerdotes que eram da mesma linhagem, que era da linhagem levítica, agora eles estão cometendo pecados e afastando as pessoas de Deus, e não da iniquidade. Ou seja, estava levando as pessoas a cometerem iniquidade e, portanto, afastando-as de Deus, quando na verdade eles foram chamados, separados, para fazer o contrário, afastar o povo da iniquidade e aproximar este povo de Deus. Confere? E aí Deus está lançando em rosto, através da palavra dita pelo ministério de Malaquias, e nós vamos ver o versículo 7 aqui, ó. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está dizendo? Trazendo para os nossos dias? O obreiro, o pastor, o líder. Tem nos lábios, ou deveria ter nos lábios o conhecimento, guardar conhecimento. Então é papel do obreiro. Tem muita gente que se auto-intitula obreiro, mas não tem conhecimento absolutamente nenhum. São preguiçosos, não leem a Bíblia, não têm paciência de estudar a Bíblia a miúdo, esmiuçar, buscar detalhes, aprofundar-se no conhecimento, para que através do conhecimento possa esclarecer as pessoas. Porque, repito, muitas pessoas não sabem
informações precisas acerca, ou não recebem, ou não têm, não possuem, não adquirem informações necessárias acerca de assuntos polêmicos, tais como o próprio dízimo. Porque pergunta para alguém que também não sabe. E esse alguém, infelizmente, tem um cargo de obreiro, é pastor, é dirigente de congregação, às vezes até presidente de denominação, e não sabe o que significa o dízimo, por quê? Dar ou não dar o dízimo, entregar ou não entregar, como, a quem, quando, onde? E aí para essas dúvidas e incredulidades acerca do dízimo, porque focam o quê? Na má administração do dízimo. Quem deveria dizimar? Quem deveria administrar? Onde deveria depositar? Quando? Como? Quais os critérios? Seria aplicado o dinheiro do dízimo e da oferta aonde? São perguntas que não se tem respostas. Porque quem deveria dar resposta perde as estribeiras, perde a paciência, perde o juízo às vezes e fica bravo com tantas perguntas. Óbvio, enquanto as pessoas não sabem, elas querem informações. E quando negam ou omitem informações, logo levam pessoas a duvidarem da idoneidade, da honestidade, da lisura do obreiro, do pastor ou da própria denominação. Então vamos continuar. Eu não estou com pressa porque eu preciso explicar com detalhes. Se você quer aprender, você precisa ter paciência. Vamos lá. Versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos tornei desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoa. Olha, isso é grave. Existem muitos obreiros desprezíveis, eles são desprezados, eles não são procurados, as pessoas não procuram se informar com eles, porque nada eles sabem de Bíblia. Não sabe o que é batismo, porque batismo, quando tem que ser batizado, quais os critérios para se batizar. Não sabe a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e receber dom de línguas. Não sabe o que significa, não sabe o que significa dízimo. Não sabe nada de Bíblia. E se estão ali como tais, como informantes ou informadores, ou instrutores, como a Bíblia aqui define o sacerdote, deveriam estudar para informar, mas a preguiça é maior do que a dedicação. E Paulo, escrevendo, disse: aos que ensinam, dedicação. Então precisa dedicar-se, conhecer para ensinar. Aí o versículo 10 do capítulo 2 começa a traçar aqui algumas questões envolvendo a infidelidade do povo judeu. Mas essa infidelidade, ela partir de onde? A liderança. Então, como o líder pode cobrar fidelidade dos liderados quando ele também não é fiel? Ele está sendo, no mínimo, hipócrita, como eram os fariseus no tempo de Jesus. Jesus falava duramente com eles exatamente por essa questão, por esse comportamento, por esse perfil. Então, agora lido parte do capítulo 2, que é muito importante, e muitos omitem esse texto, preferem falar só do capítulo 10, trazei todos os dízimos. Mas o que vai fazer com o dízimo? Não importa, importa sim, senhores. Importa se o dizimista ou se o adorador, porque na verdade o termo não é dizimista, é adorador, porque você adora a Deus com o seu dízimo, então você é um adorador. Você adora a Deus com sua oferta, então você é um adorador. Então, se o adorador está adorando com o dízimo, o gesto é para Deus, mas o dízimo é para a manutenção. E o que chama-se de manutenção? Naquela época, para que servia o dízimo? E por que mudou-se o propósito do dízimo e da oferta? Não é apenas um gesto do adorador, é também um dever de quem está cuidando do dízimo e da oferta, dar satisfação e saber
designar, saber direcionar, saber aplicar bem aquela oferta, aquele dízimo que está sendo dado. Ok? Bom, então vamos lá. O estudo está aqui, ó. Casa do Tesouro. Existem dois significados. Eu prefiro ficar com apenas um. Pode significar a congregação, onde deva levar o dízimo. Hoje fala-se em congregação porque existe congregação, ou existem congregações, né? Há uma denominação que ela tem 100% congregações. A igreja, vou citar algumas: a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, ou Brás, dependendo da região que você estiver. Se estiver fora de São Paulo, é Brás, ou é Madureira. Se estiver dentro de São Paulo, é Brás. Se você estiver fora de São Paulo, é Missão. Se você estiver dentro de São Paulo, é Belém. Tá certo? Aí tem também a presbiteriana, que tem ramificações, tem a metodistas, tem ramificações, a cristã no Brasil, que tem ramificações. Então essas também têm as suas congregações ou filiações e, portanto, entregam-se o dízimo em cada uma dessas denominações, no caso, congregações. E algumas delas levam tudo ou parte do que foi arrecadado para a sede. E lá é quem administra. Ali está o problema. Mas vamos continuar aqui, a gente vai chegar nesse ponto. Bom, Casa do Tesouro. O primeiro deles é o conceito de organização religiosa que está por trás dessa expressão. O segundo é a definição de quem custodiava e administrava o tesouro da casa. E finalmente o terceiro, como se aplicava esse tesouro. Aceitando-se que o dízimo e as ofertas, como naqueles tempos, devam ser devolvidas, no caso as ofertas e o dízimo devolvidos pelo adorador para a igreja, conforme Malaquias 3:10, e considerando o seu, este artigo pretende demonstrar onde devem finalmente ser custodiados, quem deve administrar e em que devem ser aplicados os dízimos e as ofertas. Vamos lá. O conceito da organização em Israel, o ministério de Malaquias está localizado por volta do ano 432, mais ou menos, ao 424 a.C. Tá certo? Seu livro descreve os problemas da infidelidade entre os israelitas para com os serviços da casa de Deus. É o mesmo que ocorre hoje. A infidelidade entre o povo de Deus e o serviço da casa de Deus hoje é gritante e é lamentável. Por essa razão, Malaquias vem com esse juízo, com esse oráculo, né? Então prossegue. Malaquias evidentemente está se referindo à casa do tesouro como deixada após a organização e reforma do sistema do templo, feita por Neemias logo depois do retorno do cativeiro. Então o povo volta do cativeiro, ocupa, né, a cidade novamente, Jerusalém, e tem agora a congregação, tem o templo de Salomão reformado, que pode chamar também templo de Herodes, porque Herodes que continuou a reforma, e levou 47 anos para terminar o templo, quando o primeiro templo de Salomão foi construído em 7 anos. A reforma levou 47, porque houve embargo, desembargo, eliminaram, derrubou, eliminaram, então houve todo um processo aí para justificar essa morosidade. Mas seja como for, nós temos a Bíblia aqui, vamos ler Neemias, olha isso. Neemias, capítulo de número 12. Neemias, capítulo de número 12. É curioso que Neemias fica antes de Salmos, né? Neemias e Esdras, eles foram contemporâneos de Malaquias. Olha a diferença, onde ficam 2 livros de Neemias e Esdras, e o livro de Malaquias fica lá do outro lado, como se parece, ou parecesse que eles não se conheciam, né? É porque a Bíblia não foi escrita por ordem cronológica. Este é o principal motivo desta estranha separação aqui dos livros. Bom, capítulo 12 de Neemias, versículo 44, diz o seguinte, aqui:
Dando notadinha aqui. 44. No mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras dos tesouros para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre com os sacerdotes e os levitas que ministravam ali. Eu vou perguntar para você uma coisa: você está alegre com os pastores que ministram na tua casa? Ou na casa de Deus, desculpa, na igreja que você congrega e você chama de sua, minha igreja. Enfim, você está feliz com o pastor que ministra lá? Os obreiros que ministram? Você está feliz com eles? Pois é, aqui o povo estava feliz com os sacerdotes e com os levitas. É bom quando os sacerdotes, os levitas causam felicidade, porque toda dúvida que você tem, você procura, eles te informam, eles te esclarecem, eles não omitem, eles são transparentes na distribuição dos dízimos. Isso deixa a pessoa feliz. São acessíveis, você pode conversar com um, pode conversar com o outro. Tem pastor, tem obreiro que é inacessível. Você, para conversar com ele, tem que falar com o secretário, depois tem que falar com o segurança, depois tem que falar com o assessor, depois tem que falar com o padrinho, com a madrinha, com o papagaio, até chegar nele. É mais fácil você falar com o presidente de uma instituição aí qualquer do que falar com o presidente da denominação. Mas, enfim, é o que temos. Mas o que importa é o texto aqui, que diz que o povo estava feliz com os levitas e os sacerdotes que ministravam na casa de Deus. E, portanto, isso causava neles estímulo, interesse, vontade, disposição, prazer em ofertar e dizimar. Versículo 47. Eu poderia ler o 45, 46 e 47, mas eu vou ler só o versículo 47 para a gente ganhar um pouco de tempo, porque eu preciso trazer outras informações aqui para vocês. Versículo 47 diz: pelo que todo Israel nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. Separava também as porções destinadas aos levitas, e os levitas separavam as porções destinadas aos filhos de Arão. Olha que bonito. Isso chama-se organização. Então, dízimo e oferta, ou ofertas, precisam ser muito bem designados. Olha o que faziam com os dízimos. Designavam de forma honesta, transparente. Meu Deus do céu. Eu vou ler de novo. Pelo que todo Israel, era toda a nação. Lá no livro de Malaquias nós vamos ver que toda a nação estava roubando a Deus. Toda a nação estava em pecado. E aqui ainda a nação estava em fidelidade. Pelo que todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. Separava também as porções destinadas aos levitas, e os levitas separavam as porções destinadas aos filhos de Arão. É importante aqui, esse versículo ele traz algum precedente. Se perigoso, não sei, mas é Bíblia. Toda a nação de Israel, então não era uma pessoa que administrava dízimos e ofertas. Às vezes o pastor fala: tem que trazer para cá porque quem administra sou eu. Não é ele. O correto era o tesoureiro não ter ligação nenhuma, ser independente. Mas infelizmente a maioria das denominações que eu conheço, os pastores interferem, querem saber quanto entrou, fechou quanto, cobra os dirigentes: olha o relatório aqui, ó, fechou pouco, tem que aumentar esse relatório aqui, ó. Tá caindo a oferta lá, tem que exigir do povo, tem que cobrar o obreiro, tem que saber quem está dizimando.
pega o nome de quem dizima. Onde está na Bíblia isso, cara pálida? A isso, a justiça tem um nome. E chama-se coerção. Você está coagindo. Você está intimidando. E isso é passível de processo e indenização. E a partir do momento que você afirma que alguém está roubando, isso pode ser difamação e calúnia. Cabe um processo sem recurso. Então a igreja tem que tomar cuidado com essas coações aí. Fica coagindo o dirigente, coagindo o obreiro. Olha, eu quero o nome de quem está dizimando para saber que isso não é da tua conta. Não é da tua conta. Isso é entre a pessoa e Deus. Pastor, é Bíblia. Se tiver que achar ruim, questione com Deus. Eu estou trazendo Bíblia. Aleluia. E hoje tem seminário no estado do Pará. Aí alguns obreiros disseram, olha pastor, porque aqui quem não dizima tem um nome exposto lá no mural da igreja, todo mundo fica sabendo. Isso chama-se o quê? Constrangimento ilegal, é passível de processo. Qualquer advogado, desde que esteja estagiando, já ganha uma causa dessa. É causa ganha. Então precisamos tomar cuidado, senhores pastores. Coagir. Não por acaso as igrejas estão abraçando a política, porque o dinheiro é fácil. É mais garantido que eu dízimo e oferta. Por quê? Porque na política também não precisa dar satisfação do que está fazendo com o dinheiro do povo. É uma bagunça, é uma festança com o dinheiro do povo. E as igrejas querem copiar o comportamento dos ímpios. Aliás, a palavra ímpio não necessariamente significa dizer dos que estão lá fora. Pode ser também alguém que esteja dentro da igreja. Alguém que se diz pastor, que se diz evangélico, pode ser ímpio. Pode dar uma lida para você ver, dá uma glugada, como diz. Dá uma glugada para você ver na internet o significado da palavra ímpio. Então, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. O estudo está ficando bom. Capítulo 13 de Neemias, versículo 10. Olha o que diz. 10 e o 13. Também soube que as porções dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Sabe o que quer dizer isso? Eles abandonaram os seus postos, como preferir. Os levitas, quando procuravam os levitas para dar o dízimo que cabia a eles, eles haviam abandonado. Ou seja, deixaram de prestar serviço, ali começa a perigar. Ali começa a perigar. Começaram a deixar de prestar serviço para Deus e foram procurar outros tipos de serviço. Olha isso. Assim repreendi os magistrados e lhes perguntei, por que você negligenciou a casa de Deus? Sabe o que quer dizer isso? Neemias perguntou para eles, por que vocês abandonaram a casa de Deus? Vocês estavam ganhando para isso. E abandonaram por quê? Por que negligenciaste a casa de Deus? Então eu os ajuntei e os reintegrei nos seus postos. Coloquei para trabalhar para o Senhor de novo. Estavam ganhando para isso, vai. Mas e hoje? Por que os dirigentes não ganham para dirigir a igreja? Só os pastores de alta patente, os pastores setoriais. É muita congregação. Mas quem abriu congregação tinha que saber disso. Aumentou o número de congregação, vai aumentar a despesa, cara pálida. É simples assim. É natural. Quando o empresário abre filiações, ele vai ter mais encargos, ele vai ter que pagar mais funcionários, naturalmente. Então, se abre denominação em tudo que é esquina, tem que saber que cada esquina vai ter um dirigente e, portanto, ele é digno de seu salário, como diz o próprio apóstolo. Não é ajuda de custo, não é R$230, não é R$500. Quanto que o pastor setorial ganha? Então, se o pastor setorial tem um bom salário para cobrar dos dirigentes, e os dirigentes cobrar dos obreiros, então o dirigente também tem que receber. É do dízimo e da oferta, e entra. Tem. Agora a pergunta é,
Jesus ensinou aos discípulos o seguinte: não junteis tesouro na terra, onde o ladrão mina e rouba. O que é minar? É arrombar. Ele invade e rouba, certo? Mas ajuntei tesouro no céu. Mas Jesus não disse isso só para o povo. Isso aí não serve só para os membros da igreja, que geralmente é o que se prega. Irmãos, oferta, irmãos, dizime, irmãos. Não junta dinheiro, não junteis dinheiro na terra, como diz a Bíblia. E por que as denominações juntam? Ou até faz aplicações ali, né? Aplica dinheiro no Bitcoin, sei lá onde. Então, se serve para o membro, serve para a denominação. Não junteis dinheiro na terra. Paga dirigente, paga os pastores congregacionais. Ora, se paga tanto para cantores famosos, que já não são mais adoradores, são profissionais. Se pagam tanto para mercenários que se auto-intitulam itinerantes. Por que não pagar o salário para o dirigente de igreja que está ali no culto de senhora, no culto das crianças, no culto da mocidade, todo culto está ali, o dirigente da igreja, e não recebe nada por isso. Ah, Deus está pagando. Então, Deus também paga para o pastor presidente. Deus também vai pagar para o pastor setorial, não precisa receber salário. Se o dirigente não recebe, por que o pastor setorial? Ah, mas não é diferente, não, é a mesma coisa. Aqui, ó, o capítulo 2 de Malaquias, versículo 9, parte C, diz: mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então, se o dirigente não deve receber salário, e o pastor setorial deve receber salário, está fazendo acepção de pessoas. A denominação está fazendo acepção de pessoas. Se aliás, pode até dar um salário não proporcional ao salário do pastor setorial, mas dê um salário razoavelmente digno, para que ele não precise trabalhar. Pergunte a ele: pastor, quanto o senhor recebe no seu salário? Olha, eu recebo R$2.000, a igreja vai te pagar R$2.000, o senhor vai ficar permanentemente ali na igreja, ok? Ok, amém? Aí o dirigente tem que sair do trabalho dele correndo, chega suado na igreja, tem que ficar no ensaio das irmãs, depois tem que ficar no culto, tem uma visita, vai fazer visita, chega em casa de madrugada, de manhã vai trabalhar, e o pastor setorial só tem aquilo, só a sede, vai dormir cedo, dormir tarde, mas está recebendo da igreja, então tem que ficar à disposição mesmo. Por que o dirigente fica à disposição e não recebe salário? Onde estão indo os dízimos e ofertas, meus nobres administradores? Aleluia! Bora lá! Estou lendo Bíblia, ok? Eu não tenho nada preso com ninguém e o meu compromisso é com a palavra de Deus. Sou professor de teologia para ensinar a Bíblia. E graças a Deus eu não cobro por isso, e se cobrasse seria a mesma coisa. Meu compromisso é com a verdade, doa a quem doer. Bora lá. Primeiro e segundo livro das Crônicas, e Esdras, Neemias, eles formam um todo, evidenciando uma obra e um autor comum. Assim, Malaquias capítulo 3, versículo 10, poderá ser melhor compreendido através do contexto, abre aspas, casa do tesouro, Otzar, mais ou menos assim que fala em hebraico, né? Apresentando principalmente nesses livros e revelando que neles lidavam com as mesmas situações, ou com a mesma situação. É possível que a desobediência do povo induziu algumas das queixas dos sacerdotes, às quais Malaquias já havia se referido. Olha isso. Neemias lida com o mesmo problema em Neemias 10, versículo 32. Vamos ver? Ao 39. Neemias 10, 32 ao 39. Olha o que diz. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta regular de cereais e para o holocausto regular dos sábados, das luas novas,
para as festas fixas, para as coisas sagradas e para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do Senhor. Versículo 34. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Puxa, perdi o foco. Mas, ok, versículo 34. Nós, os sacerdotes, os levitas, o povo lançamos as sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, e temos determinados de ano em ano para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Continuando. Também assumimos a responsabilidade de trazer de ano em ano à casa do Senhor as primícias de nossas colheitas e as primícias de todas as árvores frutíferas, como está escrito na lei. Traremos os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa de nosso Deus. Além disso, traremos as câmaras da casa do nosso Deus ao sacerdote, as primícias de nossa massa, as nossas ofertas alçadas e o fruto de todas as nossas árvores, do nosso vinho e do nosso azeite. Traremos o dízimo da nossa terra aos levitas, pois são eles que recebem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Bom, e por aí vai. Então houve ordem, o povo estava ajudando por si só. E aí Neemias ordena que todos entregassem os dízimos aos sacerdotes e aos levitas, independente de qual fosse o dízimo. Se fosse ovelhas, gados, enfim, o que tinha que ser trazido era para entregar para os levitas, para que houvesse uma organização melhor. Porém eles eram fiéis, por isso o povo obedeceu a Neemias. Uma coisa não justifica a outra, mas explica o porquê que o povo tem deixado de dizimar nas congregações e tem feito do dízimo que eles acham que tem que ser feito. Não vou dizer que estão certos e também não vou dizer que estão errados. Porque vontade talvez de entregar em suas igrejas e ver o trabalho acontecer de forma honesta, eles têm, só não veem. Porque infelizmente o que se faz com o dízimo de oferta é um erro gritante, é desvio de conduta e portanto não merece absolutamente nenhuma credibilidade. Eu não estou dizendo que é do dirigente, que é do pastor, é a própria convenção, é a própria denominação que precisaria ter ou aplicar uma organização, um critério mais transparente para esse uso da oferta do dízimo que se dá. Ok? Vamos lá. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 31, versículo 18. Vou encerrar para não irmos muito além, embora temos várias referências aqui. Bom, segundo Crônicas, capítulo 31, estou trazendo essas referências para você ter toda a explicação. Se você se acha convincentemente respondido, eu fico feliz e louvo a Deus pela tua vida. Do contrário, a gente precisa exatamente fazer isso, responder as perguntas que vierem. Versículo 18, do capítulo 31 do segundo livro das Crônicas. Esses incluíam as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas de toda a congregação arrolada nesses registros genealógicos, pois foram fiéis em se congregarem. Olha que bom. Até para congregar, irmãos, precisa de fidelidade mútua. Esse versículo você precisa anotar aí. Havia entre as crianças, as mulheres, toda a congregação o prazer de congregar. Por quê? Porque
nada melhor do que quando você precisa de uma explicação, a igreja te explica, a igreja te ensina, a igreja te exorta, a igreja mostra para você todas as provas, transparência no que gasta, transparência no investimento. Quantos templos caindo os rebocos, caindo os telhados, caindo as calhas, caindo o forro, cupim comendo madeira, vazamento, infiltrações, e dizer que a igreja, que a sede não autoriza a reformar, isso é quase que um crime. Isso é grave. Confere, não que o dízimo e a oferta deveriam ser usados para isso, mas que houvesse transparência e soubessem usar os recursos que entram. Com certeza a igreja teria mais contribuintes, teria até patrocinadores que, ao ver o trabalho sendo feito de forma transparente, teriam no coração o desejo de contribuir com valor até mais considerável, mais expressivo, mais significante. Valores, convenhamos, valor até maior do que o que geralmente oferta. Então não adianta você insistir que o irmão ou a irmã oferte mais do que R$1, mais do que R$2. Essa demonstração de oferta no valor mínimo, isso é um gesto de manifestação ou boicote ao trabalho que está sendo feito de forma desonesta. Então, às vezes, é um boicote, é uma manifestação, é um repúdio à má administração financeira. E não adianta insistir para que aumente o valor das ofertas. Estimule eles com transparência. Mostre na Bíblia para que serve o dízimo e onde está sendo aplicado o dízimo. Vai para a casa do tesouro e de lá vai para onde? Que ligação tem o tesoureiro com o pastor da igreja? Não deveria ter nenhuma ligação. Absolutamente nenhuma ligação. O tesoureiro deveria ser independente. O tesoureiro deveria ser independente, não ter absolutamente nenhuma ligação e muito menos indicação pelo pastor fulano de tal. O pastor indicar tesoureiro, isso é suspeita. Lógico que levanta suspeita, é meu cunhado, é meu parente, é conhecido meu, é conhecido teu, mas é crente, é cheio do Espírito Santo. Quais eram os critérios da igreja primitiva? Que fossem homens honestos e cheios do Espírito Santo. Versículo 6, aliás, capítulo 6, a partir do primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, leia. Então o critério para se indicar um tesoureiro, ele precisa ser mantido, tem que ser cheio do Espírito Santo. Por isso Paulo orienta que o obreiro precisaria ser alguém honesto e que não tivesse torpe ganância. O que é isso? Olho grande, amor ao dinheiro. Porque quando o cidadão ele tem amor ao dinheiro, ele é ganancioso, ele é mercenário, todo o dinheiro que chega na mão dele dificilmente vai para onde deveria ir, vai para o bolso dele. Porque ele tem ambição ao dinheiro. Então não deixe um ambicioso, não deixe um ganancioso, não deixe um mercenário mexer com uma oferta. Mas o dirigente indicar um tesoureiro, mas eu confio. Não importa, se você confia, então que seja tesoureiro da tua casa e não da casa de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Alguma outra dúvida que houver, por favor, fique à vontade. Casa do Tesouro é a tesouraria do templo, porém, a forma de administrar, nós tivemos aqui algumas referências, infelizmente não posso me alongar mais no estudo, é lamentável, mas tem muitas outras referências aqui, em Ezequiel, tem referências sobre o reinado de Josias, o reinado de Joás, o reinado de Ezequias, muitas outras referências boas que numa outra oportunidade eu vou estar trazendo para vocês. Mas a verdade é esta. Infelizmente, quando Malaquias diz, roubará o homem a Deus, está referindo-se aos sacerdotes. Toda a nação ficou sendo infiel a Deus. Infidelidade. Então esse roubo fala-se de infidelidade. Tá certo? É exatamente isso. Quando você deixa de prestar aquilo que você deveria, honra, você está devendo, e quando deve, você está roubando.
Vou dar um exemplo rápido aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Quando Paulo começa a orientar acerca do casamento, Paulo fala isso, que a mulher não pode dever ao homem, nem o homem à mulher. É nesse aspecto. E quando você deve a Deus, é como se você estivesse negando dar aquilo que cabe a Deus, que é a adoração através do dízimo e oferta. Então não é que você está roubando dinheiro, você está omitindo uma adoração. Mas a partir do momento que você deixa de ser fiel a Deus em outros aspectos, evidentemente que você vai deixar de adorar a Deus também com o seu dízimo e oferta. Ok? Então, dê seu dízimo e oferta. Agora, se deve ser na congregação em que você está membrado, isso é algo muito relativo. Sugiro que sim, mas não exatamente. Assim como você deve pagar imposto na cidade que você mora, mas você comprando em outra cidade, você indiretamente estará pagando imposto lá, porque tudo tem um imposto. Todo produto que você compra, você paga imposto para aquele local de onde você comprou o produto. O importante é você depositar o dinheiro no altar. O que é altar? Ou salva. Você nunca deve entregar, seja envelope, seja espécie, nunca deve entregar dinheiro em mãos de obreiro nenhum, de pastor nenhum. Na salva, ali você está depositando no altar de Deus. E a partir dali, já não é com você. Ok? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. E qualquer dúvida pode fazer as suas perguntas aí. A gente vai esclarecer dentro do possível. Fique com Deus, compartilhe, dê um like e nos abençoe. Que Deus também vai abençoar você. Muito obrigado. Fique com Deus.